Fala galera, vamos acompanhar a coletiva do técnico Tite após a derrota para o time do São Paulo. São Paulo vence o Flamengo por 1-0. Tite poupou, né, boa parte dos seus titulares, né, praticamente o time inteiro, para poder jogar contra o Palmeiras. O torcedor reclama bastante porque acha que o Flamengo tem a vantagem muito boa de 2-0, mas 2-0, da mesma forma que o Flamengo fez, a equipe do Palmeiras pode fazer 2-0. Então, na minha opinião, o Tite fez certo em poupar, mas ele só errou a forma que o Flamengo entrou em campo com, no caso, Gabigol e Carlinhos jogando junto, né? O Matheus Gonçalves não conseguiu jogar muito bem no meio-campo, não conseguiu marcar bem. E eu acho que está na hora do Tite também dar oportunidade ao Léo Ortiz jogando como zagueiro e não como volante, né? Na minha opinião, o Tite aos poucos ele está queimando o Léo Ortiz, mesmo o Léo Ortiz tendo jogado bem, na minha opinião, isso daí queima muito o jogador. Então vamos acompanhar o que o Tite tem a dizer sobre a derrota do Flamengo. Com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. E ela não tem individualidade, ela tem o conjunto dela que ele é importante. O fato significativo é que nós jogamos o terceiro jogo em 6 dias e é impossível tu manter performance e corre-se o risco de lesões graves, de machucar, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, isso já foi contra o Juventude, isso já foi Cuiabá. Então há um cuidado e não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós temos construído essa campanha, então não tem individualidade. Só para pegar um detalhe, no segundo tempo as duas finalizações que a gente teve a chance de finalizar foi com Wesley e foi com Ortiz numa tomada de bola dentro do campo adversário. Então o dado estatístico... Não teve no gol, mas foi uma situação clara. Clara, limpa. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui atrás, Sidão Marinho do Litoral News. Você falou bastante sobre a questão do calendário, várias vezes já, né, professor? Acho que isso já ficou bem entendido. Queria saber de que forma, então, o Flamengo trabalha visando o próximo jogo com uma atuação muito abaixo, como teve hoje. Existe alguma influência do jogo de hoje no próximo jogo contra o Palmeiras? No final do jogo, o torcedor até cantou bastante, como quem levanta a moral da equipe, que mesmo que perca hoje, tem um desafio na próxima quarta, que é muito importante para a temporada. Existe um trabalho que você vai fazer com a equipe visando o jogo de hoje e também o da próxima quarta? Pega toda a temporada, pega todos esses últimos jogos, pega todo o campeonato, pega toda a Copa do Brasil, coloca nele como média de atuação. Sim. Assim como nós estamos, não gostaríamos de estar perdendo, independentemente de qualquer situação, todas elas fazem parte. E maturidade em relação a isso também. Mas pega todo esse conjunto. É a produção de hoje, sim. É a produção do jogo passado, sim. É a produção do jogo anterior, sim. É esse conjunto todo. Tite, boa noite. Duda Gonçalves, da ESPN. Sei que vocês não gostam de falar individualmente sobre atletas e performance, obviamente, mas é impossível não te perguntar a respeito do Gabigol e também do Bruno Henrique, voltando à titularidade, uma dupla que a gente sabe que faz muito sucesso no Flamengo, com seus méritos também, pelas suas performances. Queria que você, se pudesse, analisasse também os dois, se individualmente, se puder, se não, no conjunto, como você avalia a performance dos dois na partida de hoje. Obrigada. Dois grandes jogadores. Dois jogadores, são dois monstros. Na história, dois grandes atletas. E, publicamente, eu pedi ao BH, porque a gente precisava de um jogador de velocidade. Eu pedi ao BH que ele pudesse vir, sentar nas suas condições, sentar na sua plenitude, sim. Mesmo dizendo assim, mas correria um risco de lesão? Não, clinicamente não. Essa segurança a gente tinha. Mas ele não estava ainda treinado, mas nós precisávamos de jogador de velocidade. A equipe, quando ela machucou, quando o Luiz fora por cartão, com o Cebola fora por cartão, precisava ter um jogador de agudo no setor. E foi até onde deu. Então, são dois jogadores que precisam ser muito respeitados e tenham respeito. Tite, boa noite. Ainda dentro disso, eu queria que você comentasse um pouco o posicionamento do Gabigol em campo. O Gabigol não era titular, não iniciava uma partida há 6 meses. É o que você imaginou com o posicionamento, até por conta desse quarteto ofensivo, talvez? Às vezes o Gabigol um pouco mais recuado. O que você
queria e se você teve de fato essa resposta dele dentro de campo? Igual os outros todos os jogos que ele jogou. Talvez você tenha observado. Penúltimo atacante é o 9. Ele começou como penúltimo, depois foi de 9. Professor, algo a reclamar no jogo de hoje, de arbitragem e tal, ou o resultado foi justo, São Paulo mereceu ganhar o jogo? Falar em jogo de desempenho, jogo de resultado, deixa para vocês avaliarem aí, analisar dessa situação toda. A sensação que eu tenho é que no melhor momento nosso de segundo tempo, aí depois a gente ia retomar uma intensidade maior na substituição, mas no melhor momento do segundo tempo, de marcação agressiva, de tomada dentro do campo adversário, a gente acabou tomando gol. Mas o jogo ele é assim, o jogo ele tem esses componentes. A partir daí ficou um jogo de trocação, a gente procura sair na frente, tinha um contra-ataque, a qualidade do São Paulo, duas grandes equipes. Aí tem diversos jogos dentro do mesmo jogo. Não vou. A arbitragem, em relação à arbitragem, reclamar? É isso? Não. Vejo. Não. Eu só não sei porque ele deu cartão pro BH. Eu também não. De novo, ele com o BH, alguma coisa ele deve ter com o BH. O BH reclamou normal ali. Foi o terceiro? Então a gente tomou um com o Luiz lá, que não era para ter sido, e agora o BH tomou o terceiro. Tite, Matheus, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Depois de uma atuação exuberante na última quarta-feira, era uma equipe diferente, era uma competição diferente, um adversário diferente, mas a derrota, e principalmente com a atuação da equipe, isso preocupa o torcedor. Né? O que dizer para esse torcedor que está aguardando o jogo de volta diante do Palmeiras aqui em São Paulo, pela Copa do Brasil, e obviamente fica preocupado com relação à atuação coletiva que a equipe apresentou hoje? De novo, uma pergunta está linkada à outra, reúne todas a performance da equipe, né, e ela traz e se traduz como forma de preparação para o jogo de quarta-feira também. Penúltima aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Léo José do Coluna do Fla. No jogo de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Abel Ferreira ele colocou um time muito defensivo, né, muito atrás, então deu muito campo para o Flamengo. Nesse jogo de volta, agora, no Allianz Parque, jogando fora de casa, o que você espera? Qual Palmeiras que você espera enfrentar? E aproveitando rapidinho, o De La Cruz, ele é alguma preocupação para a quarta? Essa segunda parte da pergunta, quero deixar de novo bem claro. A gente cuida e não poupa. De La Cruz não tinha condição. Cebola não tem condição. Os atletas outros, se fossem iniciar o jogo, correriam o risco de machucar, de estar fora, de ficar 15, 20 dias fora. Talvez o próprio BH e o Cebola sejam um exemplo disso. Da gente ter necessidade, apressar um pouquinho, daqui a pouco tem uma necessidade de uma sequência. Então, de novo, fica bem claro, é por cuidado de não machucar, de perdê-los. E nós correríamos esse risco. Agora a gente começa a projetar, porque a gente pensava no jogo contra São Paulo. A gente pensava em fazer um belo jogo, ter um bom resultado aqui, dar uma sequência, manter liderança no campeonato. Nós pensávamos tudo isso. Eu não tenho condição de te... e aí a gente entra também numa... Ser defensivo, foi defensivo, é a característica do Palmeiras. Aí a gente entra numa... Tu estás colocando uma ideia que foi... Tem que avaliar, tem que entrar em pormenores. O que a gente vai trazer agora é projetar o jogo de quarta-feira, recuperar toda a equipe, projetar o jogo para quarta-feira. Última pergunta. Galera, essa foi a coletiva do Tite, na minha opinião, galera. O Tite, ele tá correto aí em poupar os jogadores, né? Não tem como ele colocar todos esses jogadores em campo. Você vê que o Cebolinha tá lesionado, De La Cruz tá com problema de desgaste físico. Lembrando, galera, que o De La Cruz, ano passado, temporada inteira do River, ele não jogou tantos jogos que o Flamengo. Tá faltando, o Flamengo ainda tem o segundo turno todo do Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil.
e falta 8 ou 9 jogos para ele bater o número de jogos que ele fez ano passado pelo River Plate. Você vê que aqui a carga de jogos é muito grande, então tem que ter paciência. O Tite, obviamente, o time que foi em campo hoje, na minha opinião, assim, era o time que tinha que ir mesmo, não tinha jeito. Mas assim, eu acho que a forma que o Flamengo entrou em campo poderia ser um pouco melhor. Eu acho que ele poderia ter colocado o Gabigol de atacante, ou o Carlinhos, sei lá, e aproveitasse outro jogador pela ponta. Entendeu? Eu acho que o Flamengo ia render mais. O que faltou foi isso, meio campo também, para poder chegar junto. O Matheus Gonçalves também não conseguiu fazer um bom jogo, né? Um bom jogador. Se espera muito dele, né? Todo mundo sempre está pedindo o Matheus Gonçalves para entrar, mas hoje ele não conseguiu apresentar um bom futebol e ajudar o time do Flamengo, né? Claro, o torcedor também não pode querer botar crise agora. O Flamengo tem um jogo importante contra o Palmeiras, um jogo que vale a classificação para as quartas de finais. Na minha opinião, o Flamengo é uma das equipes favoritas a ficar com o título da Copa do Brasil. Então o torcedor tem que ter calma, porque o Flamengo vai ter muita decisão nessa temporada. O primeiro objetivo do Flamengo é avançar na Copa do Brasil. Lembrando, o Flamengo ainda está na briga pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo está bem no Brasileirão. Então o Flamengo tem que decidir nesse momento agora a Copa do Brasil. Na próxima semana teremos ainda Libertadores, outra decisão para o Flamengo. Então o Flamengo, infelizmente, vai ser assim durante o ano todo, muita decisão. Vai ter jogos que vai poupar jogadores, vai ter jogos que vai vencer, vai ter jogos que vai perder. E hoje o São Paulo foi superior e saiu com a vitória 1-0 contra a equipe do Flamengo, né? Então não tem nada de errado, uma vitória comum, né, que vai acontecer muito durante a temporada para o time do Flamengo.